Graça e paz, colegas, caros formandos, estudantes. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos a aprender juntos com os estudantes através do Evangelho de Mateus. Que o Senhor possa nos dar graça, nos dar direção, sabedoria para partilharmos este conhecimento que o Senhor nos tem proporcionado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois de termos refletido nas aulas anteriores ou na aula passada sobre o advento do Messias, refletimos sobre o período interbíblico, sobre o Antigo Testamento, os períodos do Antigo Testamento, até chegar ao período de silêncio chamado período interbíblico de 400 anos. Temos aqui o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que é nosso interesse refletir nele. O Evangelho de Mateus, como é sabido por vós, apresenta Jesus como rei. A ênfase que traz é Jesus como rei. O leão da tribo de Judá, reis de Davi, o rei que iria substituir o trono de Davi, o rei que é filho de Davi. O propósito deste evangelho é apresentar o Jesus como Cristo, o rei messiânico de Israel. Ou seja, o primeiro evangelho apresenta Jesus como Cristo e como rei messiânico de Israel, muito esperado, não é? E o propósito de Mateus, como já estamos a apresentar, é apresentar Jesus como rei dos judeus, o rei messiânico de Israel, que o Israel já esperava há bastante tempo. A sua genealogia, batismo, mensagens e milagres, tudo aponta para a mesma inescapável conclusão de que Cristo é rei. Que este Cristo que veio, que nasceu da Maria, que o Emmanuel, Deus conosco, ele é o rei. Mesmo em sua morte e em sua aparente derrota, neste caso, a aparente derrota se converte em vitória mediante a ressurreição, e a mensagem mais uma vez ecoa de que o rei dos judeus está vivo. Então, até aqui estamos percebendo que esta obra, este livro, nos mostra que o rei dos judeus não está morto, o rei dos judeus está vivo. A aparente derrota, como já tínhamos em algumas aulas falado, que esta aparente derrota é entre aspas, porque é como se o diabo, seus demônios, os inimigos celebrassem na morte de Cristo, que Cristo foi vencido, mas o terceiro dia ele ressuscita. Então, por isso que disse, de fato, que é uma aparente derrota. Mateus foi escrito para proclamar as palavras e obras de Jesus Cristo. E alguns dados importantes que podemos ter aqui é que era importantíssimo que Mateus demonstrasse aos seus leitores judeus o fato de que a genealogia de Jesus, seu Messias, remonta a Abraão por intermédio de Davi. Então, Jesus, como diz Mateus 1, ele é filho de Abraão e ele é filho de Davi. Abraão é uma figura emblemática, como é sabido por vós, uma figura muito importante para os judeus, não é? Que dele descendem praticamente duas nações, ou duas linhagens, uma linhagem ismaelita e também de uma linhagem do Isaac, de Ismael e Isaac, os dois filhos dele. E não se pode falar da história dos hebreus e contornar Abraão. O livro de Mateus contém mais de 40 citações literais do Antigo Testamento e mais de 60 referências do Antigo Testamento.
Jesus aqui ele é apresentado como rei, não é? Como a palavra-chave de Mateus apresenta Jesus como rei. E o versículo-chave, os versículos-chave que nós podemos ter aqui, vamos ver no texto de Mateus, Mateus 16, 16 a 19, o 16 a 19, o que diz Mateus 16. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Ok, 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Então, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei eu a minha igreja, e as portas, ou forças da morte, as portas do inferno, não resistirão contra a igreja. A igreja não é fundamentada em Pedro, porque Pedro significam pedras pequenas, mas é fundamentada em Cristo Jesus, não é? E como o texto diz, ele edificaria a sua igreja, neste caso Cristo. Por isso que aqui diz, e sobre esta pedra, que é rocha, a pedra grande, pedregulho, edificarei eu a minha igreja. E o versículo 19 diz, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra terá desligado nos céus. E o Mateus 28, 18 a 20, mostra que, não é? Diz o seguinte, Jesus, ou chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui temos a grande comissão. É neste livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que nós encontramos a grande comissão, que é de evangelizar, fazer discípulos. Na verdade, é de fazer discípulos. A grande comissão é fazer discípulos. Este termo ide muitas vezes usamos evangelizar, mas dá a ideia de que os discípulos, na verdade, aqui dá a ideia de que os discípulos são feitos enquanto nós estamos indo. Quer dizer, são feitos de forma contínua e não hoje e depois tem uma paragem, não, mas são feitos continuamente. Então, estes são praticamente os versículos-chave de Mateus, e o capítulo 12 é visto como capítulo-chave, que eu acredito que podem ler em casa. E qual é a vista panorâmica deste livro? O livro de Mateus pode ser delineado como se segue: a apresentação do rei, na primeira sessão, na segunda sessão, a proclamação do rei, o poder do rei, a rejeição progressiva do rei, a preparação dos discípulos do rei, a apresentação e rejeição do rei e a prova do rei. Então, ao ler o texto de Mateus, ou os capítulos de Mateus, o livro de Mateus, no seu todo, é possível perceber todos esses elementos que estamos a apresentar. Questão da apresentação do rei, da proclamação do rei, do poder do rei, a rejeição progressiva do rei, sobretudo por parte dos fariseus, a preparação dos discípulos do rei, não é? A escolha dos discípulos, a sua preparação, a apresentação e rejeição do rei, não é? O próprio povo que nega o rei e prefere proclamar, aliás, e prefere que se liberte Barabás, mas que o rei fosse condenado naquela libertação que Pilatos vai colocar para que o povo, entre aspas, democraticamente escolha quem tem que ser libertado. E temos a prova do rei. Qual é a contribuição que Mateus traz para a Bíblia, para as Escrituras no geral?
a mais notável característica do primeiro evangelho é a sua ênfase judaica. Isso definitivamente não temos como negar, é inegável. Mateus realça fortemente o cumprimento de profecias messiânicas na vida de Cristo. Então, ou seja, Cristo, ele cumpre profecias messiânicas. Na verdade, são profecias a respeito dele que foram apresentadas no Antigo Testamento e Cristo vem concretizar isso, vem cumprir. Ele desenvolve, neste caso, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, desenvolve o tema do reino, porque o leitor judeu indagaria a razão de Jesus não estabelecer o reino prometido se ele era o Messias. Então é por isso que é venha a nós o teu reino, é chegado o reino dos céus. Então, e arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino dos céus é chegado, o reino é tomado pela violência, etc. Não é? Então, o que estamos a dizer aqui é que o reino de Deus é um tema candente aqui, muito para poder mostrar que está aqui o Rei, neste caso, Cristo Jesus. As boas novas deste livro resvalam nos judeus e alcançam também o resto do mundo. Quer dizer, eles não se limitam ao povo judeu, transcendem ao povo judeu e alcançam o mundo todo. Este Cristo veio para o que era os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, tanto de Israel assim como dos gentios. Judeus samaritanos, samaritanos que não eram necessariamente israelitas, os que o receberam, não é? Ah, foram dado essa graça de poderem fazerem parte da redenção divina. 60% dos 1.071 versículos de Mateus contém na íntegra a palavra expressa por Jesus. Como é que Cristo é visto em Mateus? Mateus apresenta Jesus como rei messiânico prometido a Israel. Se lerem cada um destes textos, hão de perceber esta questão que estamos a apresentar aqui, e a expressão reino dos céus aparece 32 vezes em Mateus, mas não ocorre no restante do Novo Testamento. E Jesus, como filho de Davi, é citado 9 vezes, mas só 6 vezes nos outros evangelhos. Mas neste evangelho é citado um pouco mais, 3 vezes mais. Agora, chegado a nesta fase, que vemos a cristologia, que vemos, neste caso, Cristo em Mateus, que esses textos vão evidenciar, seria interessante vermos um vídeo que nos mostra este Cristo como rei, não é? A beleza dele, do seu reinado e dele como rei. Então, vamos ver Cristo como rei. Os nacionais aqui.
The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the weak. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You see, you can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't hang him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Acabamos de ver, não é? Uma demonstração básica daquilo que é o rei dos judeus, daquilo que ele pode fazer e daquilo que ele faz nas pessoas. Quero aqui projetar o projeto espiritual que eu espero que os colegas façam durante a semana, na verdade. Então, vamos ver se o projeto espiritual aparece aqui. Ok. Ok. Temos aqui o projeto espiritual. Então, esperamos, colegas, que depois de ter se estudado esta aula, sejam partilhados fatores motivacionais. O que é que nós queremos que vocês vejam aqui ou façam aqui? É refletir individualmente sobre o que te impactou nesta sessão
e, com base na sua experiência de aprendizado, noutras sessões, partilhar ideias sobre o que distingue esta sessão de outras sessões, em termos daquilo que tenha te impactado, e apresentar pelo menos 5 características. Isso faz parte da avaliação. E fazer um plano de ação, refletir sobre as suas práticas, atitudes, comportamentos antes desta sessão, comparar o antes e depois da sessão, refletir sobre a forma como você vê em termos cosmovisional e como você irá fazer as coisas depois desta sessão. Caso havendo alguma mudança, partilhe conosco e partilhar sobre novos conhecimentos que você adquiriu após esta sessão, novas habilidades que você adquiriu também após esta sessão e novas atitudes que você adquiriu após esta sessão. E baseado nesta sessão, partilhe o que você irá começar a praticar, parar de praticar e continuar a praticar. É basicamente isso que nós temos para vocês. Acredito que eu teria falado de pontos de aprendizagem, não é? Apresentar pelo menos 5 lições aprendidas. Vamos orar. Senhor, obrigado por ter nos permitido refletir em torno de Mateus, onde temos a ênfase de Cristo como Rei, digno de adoração. Que o Senhor nos ajude a te entronizar nas nossas vidas e que o Senhor seja o centro em tudo quanto nós fizermos, que de fato as nossas ações e atitudes reflitam que nós estamos em reverência e adoração ao Rei que foi crucificado e também ressurgiu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, colegas, nos vemos na próxima aula para o Evangelho de Marcos. Obrigado.